Eu desejo que os jovens percebam razoavelmente cedo que há tanto significado na vida quando eles conseguem adicionar isso a ela através de esforço e dedicação. Que a árdua tarefa de compor uma vida não pode ser reduzida a adicionar episódios agradáveis. A vida é maior que a soma de seus momentos. Esse é um desejo e tanto. E a cada dia que passa, temos a impressão de que desejar isso talvez seja pedir demais. Zygmunt Bauman sabia disso, mas até o fim de sua vida continuou desejando e fornecendo ferramentas para que esse desejo um dia se realizasse. Sua visão pessimista do mundo indicava, na verdade, a necessidade de nos mexermos. Afinal, como podemos viver de verdade enquanto ignoramos a vida? Oi, eu sou o Alex e no Super Leituras de hoje vou apresentar 7 ideias do pai da modernidade líquida que nos convidam a parar de ignorar a própria vida. O presente que deixei para você ao final do vídeo vai ajudar muito a fornecer as condições para se aceitar esse convite de peito aberto. Esse desafio de viver plenamente em tempos líquidos como esses em que estamos. Na verdade, esse presente já ajudou mais de 60 mil pessoas até agora. E para não perder nossos conteúdos, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos lá? 1. Compreender aquilo a que estamos fadados significa estarmos conscientes de que isso é diferente de nosso destino. E compreender aquilo a que estamos fadados é conhecer a rede complexa de causas que provocaram essa fatalidade e sua diferença daquele destino. Para operar no mundo, por contraste a ser operado por ele, é preciso entender como o mundo opera. Por isso precisamos entender, ao menos em linhas gerais, o principal conceito desenvolvido por Bauman, a ideia de modernidade líquida. Para ele, não estamos na pós-modernidade, e sim em uma nova fase da modernidade, uma fase que ele chama de líquida em contraposição ao período sólido, que se iniciou com as revoluções industrial e francesa que mudaram completamente a cara do mundo, suas relações políticas, econômicas e sociais. Tá, mas e qual a diferença entre essas fases? E o mais importante, e eu com isso? Bom, vamos lá. Até o final do século XX, os valores e as instituições eram todos muito bem definidos, e toda revolução, todo processo de ruptura buscava substituir um sólido por outro. Toda busca por destruir um sistema considerado obsoleto ou corrompido já vislumbrava a substituição por um novo sistema, melhor, mais firme e definitivo. Agora, os sistemas mudam sua forma e se adaptam. A divisão de classes e as noções de nacionalidade e gênero, por exemplo, eram bem definidas. Hoje, estão totalmente pulverizadas. A economia e a política eram decididas pelas nações, e não por conglomerados multinacionais e pelos grandes investidores do mercado financeiro. Uma pessoa se formava em uma área e ficava no emprego pelo resto da vida. Hoje, nem sabemos qual profissão vai ser inventada no próximo segundo. Ao contrário do que possa parecer para alguns, hoje faz muito mais sentido pensar em micropolíticas do que insistir em um debate muitas vezes superficial sobre comunismo e capitalismo. O espaço público perde relevância enquanto pequenas ilhas privadas ganham força. Tudo muda muito rápido. Nada é feito para durar. E você pode gostar ou não do modo como as coisas estão, do modo como o mundo é. Mas, paciência, ele é assim. E para saber operar nesse mundo, até mesmo a fim de modificá-lo, ou ao menos dar sua contribuição, ou ainda, buscar a melhor forma de viver nele. O primeiro passo é compreendê-lo. 2. Viver entre uma multidão de valores, normas e estilo de vida em competição sem uma garantia firme e confiável de estarmos certos é perigoso e cobra um alto preço psicológico. Não surpreende que a atração da segunda resposta, de fugir da escolha responsável, ganhe força. Na sociedade atual, não existem padrões fixos.
como as individualidades afloraram, como diversos grupos étnicos e sociais vão ganhando cada vez mais voz, cada qual com seus valores e costumes próprios, se torna impossível estabelecer uma regra única. As certezas se derreteram, e cada indivíduo precisa encarar essa condição e enfrentar suas consequências. Bauman verifica que, nesse contexto, existem duas possibilidades bem claras: assumir as suas responsabilidades ou buscar um abrigo onde não se precisa assumir as responsabilidades pelos próprios atos, sonhando com uma grande simplificação que substitua a complexidade do mundo. E, infelizmente, o que vemos são pessoas se recolhendo a esses abrigos, se fechando em bolhas, se ocupando de uma noção egoísta de individualismo que compense nossa desordem pessoal. Bauman concorda com Bourdieu ao identificar a xenofobia, o racismo e a intolerância militante como grandes manifestações dessa fuga. Essa escolha por abrir mão da responsabilidade só agrava a nossa condição e nos impede de encontrar formas harmoniosas de viver em sociedade. Pensa aí, você já fez a sua escolha? 3. A velocidade, no entanto, não é propícia ao pensamento, pelo menos ao pensamento de longo prazo. O pensamento demanda pausa e descanso, tomar seu tempo, recapitular os passos já dados, examinar de perto o ponto alcançado e a sabedoria, ou a imprudência se for o caso, de o ter alcançado. Pensar tira nossa mente da tarefa em curso, que requer sempre a corrida e a manutenção da velocidade. Mas estamos o tempo todo dando respostas impensadas ou procurando soluções imediatas, não é verdade? Eu imagino que você já saiba os problemas que surgem dessas atitudes. Já deve ter experimentado alguns deles na pele. Todos nós já passamos por isso. É inevitável. O mundo atual exige velocidade para que a gente fique em segurança. Bauman recupera a analogia feita por Ralph Waldo Emerson, de que estamos patinando em gelo fino, e se diminuirmos a velocidade, corremos o risco de nos afogar. Eis aí o desafio. Topa trocar segurança por um pouco de liberdade de verdade? 4. Esquecemos o amor, a amizade, os sentimentos, o trabalho bem feito. O que se consome, o que se compra, são apenas sedativos morais que tranquilizam seus escrúpulos éticos. Não sei se você também acha isso um tanto triste, mas parece que a única coisa que nos une é a nossa condição de consumidores. E aqueles que mais têm condição de consumir tendem a ser vistos como os verdadeiros cidadãos. Mas consumir não é viver, e muitas vezes abrimos mão do que realmente é importante e focamos em desejar status e bens materiais, em adquirir e acumular ou descartar. E essa lógica do consumo se repete na lógica das relações. Os laços afetivos tendem a se tornar frágeis, fugidios. As pessoas os mantêm enquanto convém, mas ao primeiro sinal de dificuldade, os descartam. 5. Muita gente as usa não para unir, não para ampliar seus horizontes, mas ao contrário, para se fechar no que eu chamo de zonas de conforto, onde o único som que escutam é o eco de suas próprias vozes, onde o único que veem são os reflexos de suas próprias caras. As redes são muito úteis, oferecem serviços muito prazerosos, mas são uma armadilha. É claro que dá para aproveitar muita coisa das redes sociais se a gente conseguir usá-las com sabedoria. Afinal, graças a elas, por exemplo, nós do Superleituras conseguimos incentivar as pessoas a viverem a filosofia como estilo de vida. Mas, por outro lado, elas reforçam poderosamente aquele abrigo primal que expliquei lá na segunda lição, criando bolhas praticamente impenetráveis. Você pode ter um gostinho disso vendo os comentários deixados aqui mesmo nos nossos vídeos. Aparece cada coisa... mas ainda bem que a maioria dos comentários é bem inteligente. 6. Mas foi provado, além de qualquer dúvida razoável, que a nossa induzida intolerância à dor
é uma fonte inesgotável de lucros comerciais. Por essa razão, podemos esperar que essa nossa intolerância se agrave ainda mais, em vez de ser atenuada. E aí fica difícil lutar contra, né? Ninguém gosta de sofrer, e todos vivem buscando um ideal de felicidade impossível de se alcançar. E para colocar mais lenha na fogueira, milhares de vendedores de ilusão aparecem por aí prometendo uma enxurrada de coisas que são confundidas com felicidade. Esfregam na nossa cara diversos mundos de faz de conta que eles fazem de conta que estão ao nosso alcance. Nós entramos na dança e mostramos ao mundo nosso próprio faz de conta, com um filtro bem bacana postado nas redes sociais, onde nós mesmos somos os produtos, mercadorias, em vez de seres vivos. Voltando à primeira lição, a gente percebe que a saída é compreender o mundo em que vivemos e, a partir daí, aprender a viver sem ignorar a nossa vida. Ou como escreveu Bauman, evite a multidão, evite as grandes plateias, siga seu próprio plano de ação, que é o plano da filosofia, da sabedoria que você pode adquirir e tornar sua. Ou seja, como incitamos com nossa escola dos pensadores, viva a filosofia na prática, viva a filosofia como estilo de vida. Baixe aqui o presente que te dará forças para iniciar essa jornada e saiba mais sobre a escola dos pensadores. E reflita sobre a 7ª lição de Bauman. Devemos nos preparar para um longo período que será marcado por mais perguntas do que respostas e por mais problemas do que soluções. Estamos, mais do que nunca antes na história, em uma situação de verdadeiro dilema. Ou damos as mãos, ou nos juntamos ao cortejo fúnebre do nosso próprio enterro, em uma mesma e colossal vala comum.